Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Pois é, meus caros. 20 de setembro é uma data, bastante comemorada, uma data importante para a história do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, o Rio Grande do Sul é a última parte que se tornou Brasil. E por opção, porque até o século XIX, o Rio Grande do Sul, se você não sabia, não pertencia ao domínio português. Mas antes de contar essa história aqui para você já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você achar interessante e, é claro, fique à vontade aqui para participar aqui do campo dos comentários, que é muito importante. Eu sou Noé Gomes, falo exatamente do Rio Grande do Sul, você já deve ter notado com o meu sotaque, eu sou um gaúcho, com muito orgulho, nascido em Porto Alegre, vivi 25 anos na minha querida e doce Alvorada, que completou 56 anos no dia 17, e agora vivo, já desde 2009, aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, que eu também amo de paixão. Mas, meus caros, o Rio Grande do Sul é um estado muito diferente dos demais, porque nós temos uma cultura, uma formação cultural diferente dos outros. Eu não estou dizendo que somos melhores ou piores, mas nós somos diferentes. Nós somos a última parte que se tornou Brasil, Nós até teríamos até a vocação de sermos uma parte do Uruguai. O Uruguai também pertenceu ao Brasil, era província cisplatina, se tornou independente, se tornou Uruguai. E o Rio Grande do Sul, até o século XIX, ele não tinha colonização portuguesa. Se vocês pegarem, como é que era o processo, ia até a Ilha do Desterro, que é a atual Florianópolis. E essa região, a partir de Santa Catarina para cá, ali do sul de Santa Catarina para cá, a gente era um domínio espanhol. Era um domínio espanhol. Teve um tratado chamado Tratado de Santo Ildefonso. E, bom, meus caros, a gente ia tratar também de Madrid. E ali, a partir desses tratados, o Rio Grande do Sul, ele torna-se território brasileiro, território português, na verdade. E isso, gente, faz com que a gente tenha uma formação diferente, porque nós tivemos uma formação espanhola. E, bom, enfim, até o termo gaúcho, ele vem do termo gaúcho, que eram aqueles rapazes que caçavam o gado solto, porque vieram os espanhóis, os jesuítas espanhóis que trouxeram o gado para o Rio Grande do Sul, e eles, depois que eles saíram daquela fatídica, daquele fatídico episódio das missões, jesuíticas, enfim, o que aconteceu? Esse gado ficou solto, então os bandidos, os mocinhos que iam lá roubar o gado que estava solto, eram os gaúchos, que é gaúcho e tudo mais. Eu não vou falar agora sobre isso, posso até fazer um vídeo, se você aí gostar, se interessar sobre esse assunto, eu faço um vídeo específico sobre isso. Mas eu quero falar sobre o 20 de setembro. 20 de setembro é uma data importante, sim, dita como revolução, e a gente tem que pensar, será que foi revolução ou não foi? Pois é, tem tudo isso aí. O hino do Rio Grande do Sul é um hino muito cantado, O hino do Rio Grande do Sul, praticamente todo gaúcho conhece o hino do Rio Grande do Sul, talvez mais do que o hino nacional. Isso é um fenômeno muito interessante. E é um hino, na minha visão, muito bonito. Eu acho lindo o hino do Rio Grande do Sul, Me emociono cada vez que eu escuto ele, principalmente pela forma como ele é tocado, Eu acho lindo o hino do Rio Grande do Sul. E talvez seja o hino de estado que mais seja conhecido, porque eu, particularmente, eu não vejo outros estados se identificarem tanto com o seu hino como aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa interessante. Então, até o século XIX, se você saber, a gente tinha aí um domínio espanhol. E depois ali, nós começamos a pertencer, então, para os domínios portugueses. E talvez seja por isso que nós sejamos diferentes dos demais nesse sentido. O Rio Grande do Sul, é um estado mais ao sul do país, ao sul do continente também, Ele está próximo, no final do mapa, vamos dizer assim, Tem aí do Uruguai e tal, na fronteira com a Argentina, mas é o mais ao sul e o mais isolado, de uma certa maneira e tudo mais. E isso gerou, uma revolta, mas não uma revolta popular. A dita Revolução Farroupilha não foi uma revolta popular, foi uma revolta das elites locais, que, descontentes com a questão da tributação, e da tributação do principal produto que o Rio Grande do Sul tinha, que era a carne, e principalmente o charque, então, a partir disso, as elites se revoltaram e fizeram uma movimentação.
uma movimentação, inclusive, expondo a sociedade como um todo, inclusive, né, trazendo, né, promessas falsas aos escravos, né, daquele momento. E a escravidão no Rio Grande do Sul aqui foi muito triste, a escravidão nas charqueadas, né? Tem até uma cidade com esse nome, Charqueadas, né? E que tem um presídio, né, muito triste, inclusive. Mas, assim, a gente vê, né, que o Rio Grande do Sul não teve uma revolução popular, foi uma indignação, uma revolta das camadas dominantes, e essa revolta, né, chamou-se Revolução Farroupilha. Ao lado da Revolução Farroupilha teve a Balaiada, a Sabinada, teve outras revoltas, né, no mesmo período, é o período regencial, que é o intervalo entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. E o interessante dessa história toda é que essa revolução, vamos botar assim entre aspas, ela não teve vencedor. Na verdade, o Rio Grande do Sul não venceu. Ele ficou 10 anos lutando contra o Império e acabou perdendo. E eu não coloco como revolução por um motivo muito simples. Teriam vários, mas um motivo simples. Porque para mim, né, a Revolução Farroupilha não é uma revolução e sim uma guerra. É uma guerra porque é um embate contra o governo central. Mas também ela não mexeu com a estrutura da sociedade do Rio Grande do Sul. E continuou desigual, e continuou tendo escravidão, que teve, né, a Batalha do Poncho Verde, por exemplo, que é quando, né, aqueles escravos que lutaram ao lado do exército Farroupilha, no exército dos farrapos que se chamavam, né? Então estes aí lutaram, os negros que ajudaram, e que com a promessa de que ganhariam a alforria e não ganharam, e foram mortos, executados, né, por Davi Canabarro, que é uma figura, né, bastante deplorável, vamos dizer assim, da história do Sul. Aquilo não houve mudança, não houve uma transformação na realidade do povo do Rio Grande do Sul. Outro dia continuou as mesmas coisas, né, as mesmas situações. Então, nesse sentido, o 20 de setembro é importante como, olha, realmente está dentro de um contexto muito perturbado da história do Brasil, que é o contexto regencial. Mas não é, para mim, isso é uma visão minha, né? Se você aí tem uma outra visão, traga o seu argumento, vamos aqui debater, eu acho que é importante. Mas quando não há mudança na estrutura, para mim não há, de fato, tá, uma revolução. E a revolução, qualquer revolução, ela tem que acontecer, ela pode acontecer a qualquer momento, sim, mas ela tem que ter um contexto específico. Será que realmente nesse contexto específico havia condições para que o Rio Grande do Sul tivesse uma revolução de fato? Enfim, meus caros, o importante é que mesmo que seja ou não revolução, é uma data na história do Brasil. E, de uma certa maneira, poder ouvir o hino do Rio Grande do Sul, esse hino contestado por alguns hoje, porque tem uma parte lá que povo que não tem virtude acaba por ser escravo e tudo mais. Eu não vou entrar nesse discurso aqui, nesse debate, já falei outras vezes. Mas embora tenha essa fala, que eu entendo de uma maneira e tem gente que entende de outra, mas enfim, eu ainda cultuo o meu Rio Grande do Sul. Então, eu aproveito dos últimos anos, mesmo que eu não seja tradicionalista, porque não sou, e essa data do dia 20 de setembro ela foi apropriada pelo movimento tradicionalista gaúcho, apesar de eu não curtir o movimento tradicionalista gaúcho, tem muitas críticas, porque na verdade eles dizem que tem uma cultura, e eu vejo que há um certo folclore, e não teria problema de termos o folclore gaúcho, desde que a gente entenda isso como folclore e não conte como história, né? E aí é uma outra discussão. Embora tenha tudo isso, eu aproveito para pelo menos homenagear o meu estado nessa data. E é isso que eu posso fazer, porque eu amo o meu Rio Grande do Sul, eu amo a minha Porto Alegre, eu amo a grande Porto Alegre. Essa é a minha terra, esse é o meu chão, esse é o meu torrão aqui no sul. E, independente de eu ter as divergências com o MTG e ter as minhas divergências com essa questão do folclore tido como cultura gaúcha, independente disso, eu tô na terra onde tem Grêmio e tem Internacional. Eu tô na terra onde tem Chimangos e Maragatos. Eu tô na terra onde você é de um lado, tem que ser do outro. Então, eu já vivo essa coisa que o Brasil vive hoje entre bolsonaristas e lulistas, essa divisão entre um e outro. Aqui no Rio Grande do Sul é assim, eu já estou acostumado com isso. Mas as divisões aqui eram um pouco mais alegres e mais divertidas do que esta polarização nacional a nível de política, que é muito triste, porque, na verdade, essas estão levando à morte. Então, quanto levou à morte no episódio da Revolução Federalista, mais adiante, e realmente, né, chamada Guerra da Ardegola. O Rio Grande do Sul tem uma história muito sangrenta, mas tem também, apesar disso tudo, um povo muito gentil, um povo acolhedor. E eu te digo uma coisa, se você estiver em Porto Alegre pela primeira vez e estiver perdido, pode ter certeza de uma coisa, o sujeito te leva ainda ao lugar que tu tem que ir e vai junto contigo. Há um acolhimento aqui muito grande. Por isso que eu digo, viva o meu Rio Grande do Sul, querência amada dos parreirais, né, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, né, bondade nunca é demais.
saudar a toda essa cultura que nós temos, né, de Teixeirinha, de Mendes Ribeiro, de Brizola. Tudo isso é que nos forma esse povo gaúcho. Esse gaúcho que muitas vezes é tido como até um Rafinha Bastos, mal compreendido, chamado até de arrogante, e de uma certa maneira a gente é um pouco arrogante, mas talvez porque também, isolados que somos, às vezes aprendemos a nos isolar. Não sei. Enfim, o que importa é que eu amo o meu Rio Grande do Sul e tenho muito orgulho de ser gaúcho, de ser brasileiro, de vestir-se, né, e morar nesse torrão aqui. Viva o Rio Grande do Sul, viva o Brasil!